Shalom, prezados e amados irmãos. A pedido de inscritos, eu vou fazer mais estudos das Escrituras e eu gostaria de destacar as 7 festas do Criador na Nova Aliança, no Novo Testamento. E eu queria destacar: nossos nomes podem ser apagados do livro da vida ou permanecerem inscritos. Esse é o significado mais importante do dia do juízo, a festa do Yom Kippur. E muitos nem sequer assistiram o vídeo, pois quem assistiu entendeu direitinho essa mensagem. Eu quero destacar o trabalho do nosso irmão Afonso Lopes, que é um irmão da fé também, que está no movimento de restauração das escrituras, da fé hebraica. Ele tem feito um trabalho excelente no seu canal, resgatando a cosmologia bíblica. E eu quero destacar esse vídeo sobre Yom Kippur, que é muito importante que ele fez. Eu vou deixar o link abaixo para você assistir. E louvado seja o Criador pela vida do irmão Afonso, porque, infelizmente, a maioria de teólogos e religiosos não conseguem enxergar a totalidade da verdade nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E é tendo em vista o nosso Salvador que nós vamos entender agora as festas bíblicas no Novo Testamento. Bom, Levítico 23 fala que o Criador pede que os filhos de Israel guardem suas solenidades, convocações santas. Ele chama no verso 2 das minhas solenidades, não são de homens. Ele diz: 6 dias de trabalho se fará, mas o 7º dia será o Shabat do descanso. Então, isso foi reiterado pelo nosso Salvador em Mateus 24, 20, 39 anos depois da morte dele. Ele pede que seus discípulos guardem o Shabat. Ele diz: orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, nem no sábado. Hebreus 4:9 diz que resta um repouso sabático para o povo de Deus. Então, cristãos ou católicos, ou quem quer que se denomine povo do Criador, tem um descanso a ser observado, um descanso sabático. Paulo, durante suas viagens a territórios pagãos, ele costumava guardar o sábado, como em Atos 16:13, no sábado, saímos portas afora à beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Portanto, é muito claro que o Shabat semanal é um tema bíblico no Novo Testamento. Há quem diga que as festas passaram, foram abolidas. Mas Paulo, em 1 Coríntios 5:7, diz que o Messias, nosso Pêssah, o Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa. Então, se os discípulos não guardassem as festas ou tivessem ensinado que elas tinham sido abolidas, por que Paulo nos orientaria a guardar, a celebrar a festa? Aí uma boa pergunta, marque isso na sua Bíblia. A festa dos pães ázimos é expandida por Paulo quando ele diz: pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com a matzah, ou seja, o pão sem fermento, sem levido, da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 7 a 8. Então, Paulo simplesmente explica a forma correta de celebrar as festas, tendo em vista o Messias, nossa Páscoa, e tendo em vista guardá-la com sinceridade e verdade, não com malícia, com maldade, ou simplesmente por uma tradição humana, mas realmente como algo do coração. Ainda a festa das primícias foi reiterada pelos discípulos. Paulo relaciona essa festa com Yeshua, que é a primícia dos que ressuscitaram e que também ressuscitará aqueles que ainda dormem. Primícia é o melhor da colheita. Então, o Messias é o primogênito, ele é o primeiro, em ordem, em importância, não em ordem numérica, mas em importância, e por sua ressurreição, também os que são dele serão ressuscitados na sua vinda. 1 Coríntios 15, 23 afirma isso. Ainda temos a festa de Pentecostes, e essa é interessante, porque os discípulos todos celebravam mesmo depois da morte do Messias, 50 dias para ser exato, depois da ressurreição dele. Atos 2, 1 a 4, chegou a festa de Shavuot, das semanas, e os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Ora, e o verso 14 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, ou seja, em outros idiomas conhecidos,
conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, os discípulos guardaram Pentecostes. Ele representa as 50 dias após a ressurreição do Messias, festa das semanas, o recebimento do Espírito Santo. Essa é uma festa de alegria, assim como o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, também é derramado sobre nós. A quinta festa, Yom Teruah, o dia do alarido, festa das trombetas, como é mais conhecida, remonta o dia em que os que estão vivos serão transformados e os que estão mortos serão ressuscitados por ocasião da vinda do Messias. Aqui diz no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Se houvesse um arrebatamento secreto antes da tribulação, por que então é na sétima e última trombeta que os santos serão transformados e que os mortos serão ressuscitados? Porque realmente essa doutrina é falsa do arrebatamento secreto pré-tribulacionista. Nós temos aqui a ordem dos fatos. Primeiro, tem que vir as 7 trombetas, para que na sétima o Messias venha e ressuscite os seus. A festa de Yom Kippur, que é mencionada pelo nosso querido irmão Afonso, é uma festa de fato muito importante. Eu gostei da aplicação dele que diz, olha, durante o ano nós recebemos perdão, mas Yom Kippur representa o dia em que nosso Messias irá retirar toda a mácula. E, de fato, atualmente, nesse dia, o nosso nome permanece escrito no livro da vida ou é tirado, caso não haja arrependimento verdadeiro. Tudo em vista do sacrifício do Messias, a expiação perfeita que ele fez por nós. E isso está mencionado em Atos 27, 9. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornara-se por demais perigosa. Eis que o dia da expiação já havia passado e, portanto, Paulo os advertiu. Portanto, queridos, Paulo, o apóstolo dos gentios, segundo alguns dizem, fundou o cristianismo, guardou a festa da expiação durante sua prisão, sua viagem para Roma no navio e no fim de sua vida. Ou seja, se não fosse para guardar, por que ele guardaria? E por que ele mencionaria isso? É porque realmente essas festas permanecem como um memorial eterno, conforme veremos, o memorial da expiação do nosso Salvador. Mas vindo o Messias, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Olha aí. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado ao Criador, purificará vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Criador que é vivo. Hebreus 9, 11 a 14. Portanto, guardamos a festa da expiação não como judeus, mas como messiânicos, como os discípulos guardavam, tendo em vista a expiação perfeita do nosso Salvador, que apaga os nossos pecados. Mas ainda temos uma parte a fazer. O Criador não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Nós temos que nos arrepender, se confessar. Nós temos que nos humilhar diante do Criador, que haverá de julgar vivos e mortos. Alguns não entendem como o Messias é um juiz, como ele vai julgar na sua vinda. Mas está escrito, conjuro-te, pois, diante do Criador e do soberano Yahushua HaMashiach, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2 Timóteo 4:1. O dia de Yom Kippur reporta-se tanto ao sacrifício do Mashiach quanto à sua própria volta, visto que haverá o Tikkun Haolam, que é a redenção universal, ocasião em que os justos receberão o perdão do Eterno. Por fim, queridos, a 7ª festa das cabanas será guardada no reino messiânico que está muito perto de ser inaugurado. Diz que Yahweh reinará sobre toda a terra. Naquele dia Yahweh será um e seu nome será um. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. E Yahweh dos exércitos aqui para celebrarem a festa de Sucote, ou cabanas, ou tabernáculos. Então, os que restarem das nações serão súditos, não serão reis e sacerdotes, mas terão a obrigatoriedade
de guardar a festa das cabanas durante os 1000 anos do reinado do Messias. Veja, se fosse uma festa transitória, por que teríamos que guardar durante o milênio e ainda com a implicação de receber pragas? Veja, e acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, e a arca dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que Yahweh ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa de Sucote, cabanas. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa de Sucote. Zacarias 14, 9 e 16 19. Portanto, queridos, pode ser que nós não sigamos no momento essas festas ou não creiamos na validade, nas implicações proféticas dela, né? Seu cumprimento no Messias e etc. Mas as duas testemunhas virão declarar exatamente isso durante o reinado do anticristo. Está lá. Eles vão apresentar as duas casas de Israel, vão dizer que o povo de Israel não são apenas judeus. Judeus são 10%, mas representam um total, as 12 tribos, 10 das quais estão dispersas pelo mundo. O povo de Israel é composto por todos aqueles que aceitam o Messias e guardam a Torá, guardam os mandamentos. E nós estamos falando aqui de um remanescente que irá defender esses dois pilares. Então, queridos, seja muito bem-vindo a fazer parte desse movimento de restauração. Vamos guardar as festas, tendo em vista o nosso Salvador. E que o Criador te abençoe e guarde toda a tua família. Até um próximo estudo.